Muito bem, pessoal, vamos para a parte 2 aqui do nosso slide de instruções relacionadas às instruções do assembly do MIPS. E aí, nessa parte 2, nós vamos falar sobre suporte a procedimentos no hardware do computador. Até o momento nós não vimos como que nós podemos implementar funções e procedimentos, passar parâmetros, retornar resultados de uma função ou de uma função ou de um procedimento, né? Como se comunicar aqui com as pessoas. O que quer dizer isso aqui na verdade? É como que a gente pode transferir caracteres, né? Na realidade, essa nomenclatura é do livro do Patterson, tá? Então cada item aqui é uma seção do livro do Patterson, então por isso que está dessa forma. Utilizando, por exemplo, tabela ASCII ou outras formas de codificação de caracteres. Então tem instruções também que nós vamos falar rapidamente para poder transferir caracteres. Um resumo aí do endereçamento no MIPS. Aqui são as várias formas de endereço que podem ser trabalhadas. Não vou adiantar porque tem a figura, fica mais claro para vocês verem depois. E falar um pouco sobre paralelismo e instruções, que hoje em dia nós temos computadores com múltiplos cores, e aí isso faz com que cada núcleo, cada core, né, ou cada núcleo do nosso processador execute um programa diferente ou um trecho de programa diferente, e isso faz com que tenha que ter uma sincronização entre esses processadores, entre esses cores, para que o programa execute corretamente. Bom, então o que vem a ser um procedimento? Um procedimento, vocês já estão familiarizados com isso, eu acredito, é na realidade um pedaço de um programa ou uma subrotina que ela fica é um programa que, assim como o programa fica na memória armazenada, e vai realizar uma tarefa específica de um determinado programa baseado no que, pessoal? Baseado em parâmetros que são passados para o procedimento. Então aí ele trabalha aqueles parâmetros e gera um resultado, né? Então isso que é um procedimento. Você tem um programa que quer resolver um problema maior, e você pode dividir esse problema em problemas menores, e os procedimentos é que vão resolver esses problemas menores por meio da passagem de parâmetros e de cálculos ali naquela subrotina. Quando a gente está pensando no assembly, existem etapas para a execução de um procedimento, né? Basicamente são essas 6 etapas aqui, de forma abstrata, obviamente, que é o que? Colocar esses parâmetros em um local que seja possível acessá-los, certo? Então esses parâmetros aqui, como é que eu faço para acessar em um processador? Por meio dos registradores, correto? Então isso que é um local acessível, registrador. Se ele estiver na memória, tem que ser colocado num registrador específico para parâmetros, nós vamos falar, para que o processador possa acessar, né, aquela subrotina, aquele procedimento possa ter o dado ali próximo no registrador para poder realizar a conta. O programa principal vai transferir o controle para o procedimento. Então se eu estou na função main, nem precisa ser o programa principal, né, mas se eu estou num determinado procedimento e eu quero chamar um outro procedimento, eu tenho que passar o controle para ele. O que é isso? Eu tenho que jogar o programa para a instrução desse procedimento. Isso a gente vai fazer por meio de instruções de desvio condicional ou incondicional, por meio dos jumps, por exemplo. Eu preciso, além disso, adquirir os recursos de armazenamento necessários. Então, se eu quiser utilizar algum registrador específico, né, algum recurso desse tipo, eu tenho que adquiri-los. Por quê? Porque se eu vou começar um procedimento, um outro procedimento anterior pode estar usando aqueles recursos naquele momento anterior à chamada do procedimento. Então, se aqueles recursos estão ocupados e eu preciso deles, eu tenho que dar um jeito de adquirir, né? Então, não é simplesmente pegar um registrador e sair utilizando, porque ele pode estar sendo usado para um outro programa que depois, ou melhor, para um outro procedimento que depois que eu terminar a execução
do procedimento que foi chamado, eu vou ter que manter os dados lá que o anterior estava usando. Né? Então eu tenho que adquirir os recursos de um modo que eu não prejudique a execução dos programas ou dos procedimentos que estavam executando antes. Porque eles vão voltar a executar depois, alguns deles, né? Depois disso tudo, que é uma tarefa aqui preparatória, eu vou executar de fato a tarefa, né? Então realiza a tarefa desejada. Se tiver retorno, eu vou colocar o valor do retorno em algum lugar onde possa ser acessado. E aqui tem também registradores específicos para retornos de procedimentos, retornos de função. Por exemplo, uma função que calcula a soma dos elementos de um vetor, né? A soma é o retorno da função. Essa soma ela tem que estar num registrador acessível fora do procedimento. Porque o procedimento ele termina a execução e quem chamou é que vai usar o resultado. Né? Então tem que estar acessível num registrador para isso. E finalmente, depois que eu armazeno o valor de retorno, retorna-se o controle para o ponto de origem, ou seja, para quem chamou o procedimento. Então essas etapas que nós estamos falando aqui, nós vamos ver detalhadamente com alguns exemplos aqui em Assembly para poder ilustrar como que isso pode ser feito. Bom, antes da gente continuar, existem, como eu estava mencionando antes, registradores para auxiliar no suporte a procedimentos. O primeiro conjunto que a gente vai ver é o conjunto aqui que começa, tem o cifrão e a letra A, e o número em seguida dele, né? Então eu tenho aqui do A0 até o A3, que é para passagem de parâmetros. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, mas quando a gente declara uma função, tem o nome da função, é o tipo do retorno aqui antes, o nome da função e os parâmetros, entre parênteses, parâmetros, certo? Esses parâmetros do código de alto nível vão ser transformados depois nesses registradores, certo? E aí o MIPS ele tem 4 registradores para passagem de parâmetros, certo? Aí vocês podem se perguntar, tá, tudo bem, mas se eu tiver uma função com mais de 4 parâmetros, como é que eu faço? Aí o MIPS tem que utilizar, além desses 4, tem que utilizar a memória também para isso, né? Mas a maioria, isso aqui por meio de estudos de diversos códigos, de diversos programas, diversas aplicações, analisou-se que, na grande maioria dos casos, as funções declaradas têm até 4 parâmetros. Então isso aqui é o caso comum. Atende a maior parte dos casos, a maioria. Certo? Para quê? Para simplificar o hardware. Porque se eu quiser atender a todas as funções existentes no mundo, não tem como. Né? Poderia ser infinito aqui, ou um valor muito alto de parâmetros, e aí inviabilizaria o processador, né? Então, escolheu-se 4, porque é um número que é capaz aí de contemplar grande parte dos procedimentos. E o mesmo raciocínio é aplicado para os valores de retorno. Normalmente uma função, na maior parte das vezes, retorna um único valor, né? Mas tem algumas que podem retornar 2, 3 vetores, né? Retornar vários elementos. Então, também não dá para contemplar todos os casos. O MIPS ele vai fornecer para a gente 2 registradores específicos para valores de retorno, que é o V0 e o V1. Tá bom? Um outro registrador muito utilizado para isso, para suporte a procedimentos, é o registrador de endereço. RA, né, de Register Address, que é o endereço do retorno da função. Então, quando você tem no código, vamos imaginar aqui a função main, aí você tem várias instruções, né? Chega no momento aqui que ele vai chamar uma função, certo? A implementação dessa função está em algum outro lugar, né? Aqui eu tenho a continuação da main, certo?
E vamos supor que lá embaixo no arquivo eu tenho a implementação dessa função. Quando eu executar esse comando aqui para chamar a função, o programa ele vai desviar o fluxo de execução e vai mandar o program counter lá para baixo e vai continuar daqui. Aí executa a função, etc. Quando termina a função, ele vai ter que voltar para cá. Certo? Como é que ele vai voltar para cá se ele não armazenar esse valor aqui? Qual que é o endereço que ele tem que voltar? Então, antes de chamar a função, nesse ponto aqui, eu vou salvar no RA esse endereço aqui de baixo. Porque quando eu terminar a função, eu sei para onde que eu tenho que voltar. Então, para isso que o RA é usado. Entendido? Então, eu tenho esses elementos principais aqui, esses registradores principais para poder auxiliar no suporte a procedimentos no hardware. Então, são mecanismos do hardware disponíveis para poder executar uma chamada de função. Vejam que, se não houvesse esses registradores, não seria possível chamar uma função. Né? Então, à medida que as linguagens de programação foram evoluindo, né, que foram surgindo novas técnicas para programação, o hardware teve que evoluir também. Né? Então, é muito comum hoje em dia ter mecanismos para suportar a função no próprio hardware e várias outras coisas também o hardware suporta atualmente, né, que foram sendo adicionadas ao longo da história. Uma instrução muito útil para a chamada de função é o jump and link. O que o jump and link faz? Ele vai desviar para um endereço, então aqui nesse exemplo que eu falei, né? Nesse momento aqui, vai ter lá no assembly vai ter um jump and link que vai mandar para a função. Mas simultaneamente ele vai salvar o endereço da instrução seguinte no registrador RA. Então o jump and link ele já faz esse serviço para a gente, que é, na verdade, duas tarefas que ele faz. Desviar o fluxo do programa para a função que foi chamada e, ao mesmo tempo, salvar o RA, o endereço no RA. Tranquilo? Então vai ter essa chamada de jump and link para poder chamar as funções. Bom, e se a função usa mais registradores do que aqueles que eu mostrei, né, de argumento e de retorno? Nesse caso, o procedimento ele precisa garantir que aqueles registradores que são necessários para a função que chamou, a função chamadora, sejam restaurados depois que ele executar. Então, se eu tenho uma função main que está usando aqui o registrador S0, aí armazenou um valor, aí tem a função aqui no meio. E logo depois a main vai usar de novo o S0, vocês concordam comigo que a função ela não pode pegar o S0 e sair alterando de qualquer jeito, porque vai tornar inconsistente a execução do programa? Né? Vamos supor aqui que o S0 vale 3 lá na main. E aqui no final, a main está esperando que o S0 continue valendo 3. A função ela não pode pegar o S0 e colocar aqui o valor 2, porque ela vai estragar o programa. Vai causar algum erro lá. Né? No caso, o que a gente tem que pensar é que os registradores no hardware é como se fosse uma variável global. Qualquer instrução em assembly pode manipular qualquer registrador, né, desses que estão permitidos para o assembly, né, que não são registradores especiais. Qualquer instrução pode alterar. Então não tem controle nenhum sobre isso. Quem que controla? É o programador, que não pode fazer isso, e o compilador. Né? Hoje em dia é mais o compilador que tem que garantir isso. Mas se o programador vai programar diretamente em assembly, ele tem que ter essa consciência de utilizar, se ele for utilizar esse registrador aqui, o S0, ele tem que salvar o valor antigo na memória e depois restaurar da memória o valor que estava antes. Ele pode usar, mas ele tem que deixar do jeito que estava antes. É o famoso sujou, lavou, né? Você está lá na cozinha, você vai usar alguma coisa, você pega, usa, mas para o próximo que vai usar, você tem que lavar e deixar limpinho lá. Né?
E aí onde que esses valores são salvos? Numa estrutura de dados, olha só pessoal, muito conhecida na nossa área, que é a pilha. A pilha que é usada para salvar o valor dos registradores, né? E daqui a pouco eu vou mostrar como que funciona isso. E o MIPS, ele tem um registrador especial, que é o registrador número 29. O nome dele é o Stack Pointer, que é um ponteiro para o topo da pilha. Então o MIPS ele tem um registrador que sempre armazena o topo da pilha, que armazena os valores que estão salvos. Essa pilha fica onde? Fica na memória principal, na memória RAM, tá? A pilha fica na memória. E o Stack Pointer é um registrador que armazena o endereço do topo da pilha lá na memória. Tranquilo? Então, com base na manipulação do Stack Pointer, a gente consegue garantir que se uma função utiliza um registrador, ela vai restaurar o valor que estava antes, por meio da pilha. E a pilha, ela tem uma particularidade aqui, que normalmente, aqui tem a memória, né? Normalmente, os endereços de memória, se a gente numerar aqui 0, 4, lembrando que na memória vai de 4 em 4, né? Que são os endereços dos bytes. Então, endereço 0, endereço 4, endereço 8, até o endereço tudo F aqui, que é o máximo, tá? Vamos supor aqui 4 dígitos. Normalmente, a pilha ela é reservada lá no final da memória. Então, quando a pilha está vazia, o topo dela é esse endereço aqui, o último. E quando ela vai crescer, ela cresce para baixo, pegando os endereços aqui para baixo. Por que isso? Porque o programa ele começa a ser armazenado de baixo para cima aqui, ó. E aí fica um espaço vazio no meio, que pode ser usado pela pilha, crescendo de cima para baixo, e também pode ser usado pelo programa, no caso aí vai de baixo para cima, tá bom? Então é mais conveniente a pilha ficar lá em cima, porque eu não sei que tamanho que a pilha vai ter. Eu não posso colocar ela aqui no meio, porque se o programa crescer, né, o programa pode utilizar alocação dinâmica de memória, por exemplo, e aí ele vai crescer a quantidade de espaço aqui dele. Então eu não posso colocar a pilha aqui no meio, tem que colocar ela longe, mais longe possível, para permitir que os dois cresçam sem ter problema, né? Tanto a pilha cresça se for necessário, quanto o programa cresça também se tiver muitos dados dinâmicos. Então, como a pilha cresce para baixo, se eu quero inserir elementos na pilha, eu tenho que subtrair o valor do Stack Pointer. Né? Se ele começou aqui valendo tudo F, se eu quiser aumentar a pilha aqui e inserir mais um elemento, eu tenho que tirar 4, né? Então o F é o valor 16, se eu tirar 4 a gente vai para 12. O 12 em hexadecimal é o C, né? Então se eu fizer isso com o topo, tirar 4, fazer o menos 4 aqui, eu estou criando mais um espaço na pilha para um outro elemento, porque agora o topo vai estar aqui, né? O topo da pilha vai estar aqui. Já tinha um elemento aqui em cima, eu posso armazenar um novo. E aí, se eu quiser remover o elemento da pilha, é o contrário. Eu tenho que somar, né? Porque daí o topo ele vai mudar de lugar e aquele elemento que estava lá anteriormente ele já vai ser automaticamente esquecido. Ele vai ficar lá, né? Armazenado, mas ele não vai fazer parte da pilha mais. Se eu crescer de novo a pilha, o valor é sobrescrito, ele vai ser perdido, né? Então é assim que a gente insere e remove dados na pilha no Stack Pointer, usando o Stack Pointer. Vamos ver agora um exemplo de um código, de um procedimento na linguagem C, como que ele ficaria em assembly. Então, esse procedimento aqui é o que a gente chama de procedimento folha.
Por que é procedimento folha? Porque esse nome a gente dá quando o procedimento não chama nenhum outro dentro dele, certo? Então, diferente de um procedimento folha, seria um procedimento, vamos chamar aqui soma, procedimento, aí tem as instruções e dentro dele ele chama um outro procedimento, troca, por exemplo. Então, o soma, ele não é folha, porque ele chama outro procedimento dentro dele. Esse exemplo que a gente vai ver primeiro é um folha, né? Por que a gente vai ver ele primeiro? Porque é mais simples, tá? Quando um procedimento chama outro, a gente tem que tomar uma série de cuidados que nós vamos ver depois, tá? Então esse vai ser o primeiro exemplo, então a gente pega esse caso mais simples. O que a gente pode observar aqui? É um procedimento que tem um retorno, ele vai retornar um inteiro, né? Então a gente chama de função, né? Geralmente, quando é assim, vai retornar um inteiro. Aqui é o nome dele, né? Exemplo folha, e ele tem 4 parâmetros, G, H e J, todos são inteiros. O que a gente vai fazer, né? O G vai ser, nós vamos utilizar o A0 para ele, o H nós vamos utilizar o A1, o I vai ser o A2 e o J vai ser o A3. Dentro do procedimento, nós temos uma variável F, que vai receber um resultado aqui de uma conta. O F vai ser armazenado no S0, tá bom? Essa conta aqui nós até já vimos no vídeo da parte 1, como que a gente passaria para assembly. Né? Eu tenho aqui essa conta, entre parênteses, eu tenho que usar um registrador temporário aqui, para armazenar a soma, né, do G com H, um temporário para armazenar a soma do I com o J, e depois eu faço a subtração e armazeno em F. Então isso aqui a gente já viu, ó. Se eu fizer aqui, para fazer essa linha, o que eu tenho que fazer, ó? É a soma, eu vou armazenar onde? Primeiro no T0. O que eu vou fazer? G mais H. Quem que é o G? O G é o A0. E quem que é o H? A1. Então fiz a primeira parte. Segunda parte, outra soma, vou armazenar no T1. Quem que é o I? A2. E o J? A3. E agora o que eu tenho que fazer? Tem que fazer subtração, que é a subtração. Vou armazenar no F. Quem que é o F? S0. Quem que eu vou subtrair? Eu vou fazer T0 menos T1. Não é isso? Então essa linha que está aqui, nós já vimos que é assim que faz, né? Tem esse exemplo na parte 1. O que falta a gente ver? Como que vai transformar isso num procedimento? Porque eu tenho que declarar aqui os parâmetros, né? E eu tenho que dar o retorno da função também. Vamos ver como é que fica? Primeira coisa, nós temos que garantir que os registradores que nós vamos usar vão ter o valor restaurado depois do procedimento. Então, quem que a gente está usando aqui, ó? Deixa eu voltar um. Nós usamos o T0, T1 e o S0. Né? Os registradores de argumento, de parâmetro, não contam e nem o de retorno. Né? O A e o V não vai contar. Então, os registradores S e T que estão sendo utilizados, nós podemos salvar na pilha usando o stack pointer. Como que a gente faz esse salvamento dos dados na pilha? Primeira coisa, nós temos que criar um espaço na pilha. Então imagine que a pilha está aqui, ó. Né? Não importa o que está armazenado aqui. São outros dados de outros programas. Que o programa que chamou esse exemplo folha pode ter salvado lá alguma coisa, né? Enfim. Então não interessa o que está lá. Se eu quero inserir novos dados, eu primeiro preciso saber quantos dados. São 3, porque eu quero armazenar o T1, T0 e S0.
Então eu vou criar esse espaço com essa instrução. Uma subtração, na verdade, aqui, né? Que é uma soma de um valor negativo, vai fazer na realidade uma subtração. Por que é 12? Se eu quero 3 elementos, eu tenho que multiplicar por 4. Não pode esquecer isso. É um erro muito comum de programação em Assembly esquecer de multiplicar por 4 quando a gente está falando aqui de endereço de memória. Tá? Então é 12 porque eu quero 3 espaços. 3 vezes 4 dá 12. E é menos porque a pilha cresce para baixo. Então quando eu faço isso aqui, eu estou criando 3 espaços. Então aqui, a partir do momento que eu executei essa instrução, eu já estou na figura B. Né? Então olha só, o stack pointer veio para cá, né, mas eu ainda não coloquei os conteúdos. Quem que vai colocar os conteúdos na memória? A instrução store word. A instrução store word é a responsável por pegar um valor que está no registrador e jogar na memória. E aí quem que eu vou salvar primeiro? Aqui poderia ser qualquer ordem, viu, pessoal? Aqui ele colocou o T1 primeiro, lá na posição 8. A posição 8 ela começa aqui, ó. Né, a posição 8. Aliás, perdão. A posição 8 ela é essa aqui, ó. O stack pointer valendo 12 está aqui. O 8 é exatamente essa divisão. Então o T1 ele vai começar aqui no 8 e vai até o 11. Né? São 4 bytes, então 8, 9, 10, 11. Certo? 4 bytes. Daí salvou lá, né, na posição 8 a partir do stack pointer. Depois do T0 vou salvar na posição 4, que está logo aqui. E o S0 na posição 0, que está aqui, ó. É a posição 0 a partir do valor do stack pointer, né? E aí pronto, armazenei os 3 registradores, né? E aí eu posso tranquilamente, depois disso, usar no meu procedimento, usar na minha função. Por quê? Porque na hora que eu precisar restaurar, eles estão lá na memória. Estão lá na memória do computador. E aí, logicamente, no fim do procedimento, eu vou restaurar esses valores da memória para os registradores onde eles estavam. E aí o stack pointer vai voltar do mesmo jeito que estava antes. Né? Então, na analogia aqui, né, a louça estava toda limpa. A gente foi lá, usou 3 copos, 3 pratos, né? Depois que comeu, lavou todo mundo e colocou lá de novo limpinho para poder ser usado para o próximo que vai precisar. Tranquilo? Bom, depois disso, então, vem aquelas 3 instruções para fazer a conta, né? Aquela conta F recebe G mais H menos I mais J, que a gente já tinha feito. Essas 3 instruções em Assembly. Depois, eu preciso retornar o valor de F. Né? Lá no código, vou voltar aqui um pouco. Olha só, return F. Esse return F, para eu poder fazer o retorno, eu tenho que usar os registradores específicos para retorno de função, que é ou o V0 ou o V1. Né? Geralmente, quando é um retorno, usa o V0. Quando tem mais de um, usa o V1 também. Então, como é só um que nós vamos usar o V0. Então, aqui nessa linha, na realidade, o V0 está recebendo o valor de S0, que eu estou somando S0 mais 0, né? Então, a mesma coisa do V0 receber S0. Terminou a tarefa da nossa função. O que eu tenho que fazer agora? Restaurar os valores de S0, T0 e T1, que estão lá na pilha. E aí agora, na hora de restaurar, eu tenho que usar os endereços que eu usei para salvar. Né? Então o S0, deixa eu voltar. O S0 eu salvei onde? Na posição 0 do stack pointer. Então ele está no topo da pilha. O S0 é o que está no topo da pilha. Então ele vai ser o primeiro a ser restaurado.
O segundo a ser restaurado vai ser o T0 e o terceiro vai ser o T1. Certo? Então aqui está vendo a ordem? Na posição 0 do stack pointer, eu pego o S0, então faço o load dele de volta. Depois faço o load do T0 pelo que está na posição 4 do stack pointer. E faço o load do T1 do conteúdo que está na posição 8 do stack pointer. Feito isso, eu posso remover os itens da pilha que eu já copiei de volta para o registrador. Então eu vou lá e adiciono 12 para poder voltar o topo da pilha para onde estava antes do procedimento. E aí, finalmente, a última coisa que eu preciso fazer é desviar de volta para a rotina que chamou. Então eu vou fazer um jump register para o conteúdo que está no RA. Lembram que no começo, aqui antes da gente falar disso, ó, a instrução que chama o procedimento é o jump and link. O jump and link ele salvou, portanto, o conteúdo correto aqui no RA. Então lá no final da função, a única coisa que eu tenho que fazer para voltar para a função que foi a chamadora, né, é usar essa instrução jump register para o registrador RA. E aí acabou essa função, está completa. Em assembly é assim que fica. Beleza? Bom, existe uma convenção aí, né, do software do MIPS. O que é isso? É quando a gente vai gerar o software no assembly do MIPS, a gente segue essa convenção. E os compiladores também seguem. 18 dos registradores que ele possui são divididos em dois grupos. Então, um dos grupos é esse aqui, que vai do T0 até o T9, e o outro grupo é esse, que vai do S0 até o S7. Geralmente, esses registradores que começam com T, eles são chamados de temporários. Isso significa, pela convenção, que eles não precisam ser salvos na pilha. Certo? Então, todo procedimento que utiliza registradores temporários não precisam se preocupar em salvá-los na pilha. No exemplo anterior, nós salvamos o T0 e o T1, mas na prática não era necessário, tá bom? Só seria necessário salvar o S0, porque ele está nesse outro grupo aqui, que são os registradores salvos, por isso que é a letra S. E aí sim nós vamos salvá-los na pilha a partir de agora, né? O exemplo anterior foi só para facilitar o entendimento, né? Mas aqui é a convenção utilizada. Então aí o nosso código ficaria um pouquinho menor, porque iria eliminar 4 instruções, 2 de load e 2 de store. Tá bom? Agora vem a questão de procedimentos aninhados, que é quando um procedimento chama outro dentro dele, né? Então aí nesse caso, a ideia é parecida, viu, pessoal? O processo é parecido, só que tem que tomar alguns cuidados aqui para não esquecer de salvar nenhum valor, para não ter problema na hora de executar. Então o que eu tenho que fazer? Ó? Empilhar todos os registradores que precisam ser salvos, salvando lá na pilha por meio do stack pointer. O chamador, o que é esse o chamador? É a função que chama, né? A função que está chamando a outra. Empilhe os registradores de argumento. Lembram que no exemplo anterior, que era um procedimento folha, nós não empilhamos os registradores de argumento? Então, no caso de procedimento aninhado, eu tenho que empilhar. Por quê? Se eu tiver uma função de ordenação, né, sort, que tem aqui um conjunto de parâmetros para poder executar, esses parâmetros vão ser salvos nos registradores para parâmetro, ou seja, nesses 4 aqui, A0 até A3. E aí, se eu tiver aqui uma outra função swap, para fazer a troca dos elementos, ela também vai ter parâmetros. E ela também vai precisar dos mesmos 4 aqui, ó.
Então, aí, como é que faz? Vai perder os valores dos parâmetros da função chamadora? Não pode. Não pode perder. Então, também vou ter que salvar os argumentos na pilha. E alguns temporários que, se por acaso tiver dentro da função algum temporário usado que vai precisar ser usado depois, ele tem que ser salvo também, mesmo sendo um registrador temporário. Então essa convenção que eu falei aqui antes, ela é usada quando é possível, né? Se não é possível, porque eu tenho um conjunto limitado de registradores, se isso não é possível, eu tenho que salvar o valor lá na memória. Além disso, o procedimento chamado ele vai empilhar o RA, que é o registrador do endereço de retorno, porque o sort é uma função, por exemplo. Ele vai ter um endereço de retorno que é de quem chamou ele, digamos que seja a função main. Então a função main vai retornar para ela. E o swap, ele vai ter um outro endereço de retorno, que é o endereço depois aqui dentro da função sort. Então vejam que o endereço RA também tem que ser empilhado para quem foi chamado, por quem foi chamado. E além disso, né, os registradores S0 e S7 também têm que ser empilhados. Certo? Então vejam que quando eu tenho procedimentos alinhados, eu tenho que empilhar todos esses valores para não ter nenhum problema na execução, não perder dado de outro procedimento. Se eu não fizer isso, o programa vai perder a consistência. Ele vai executar de uma forma, vai gerar um valor totalmente errado para aquilo que ele quer fazer. Os ajustes do stack pointer devem ser feitos, né, para ele apontar para o topo atual da pilha. E no retorno, eu tenho que restaurar todos os registradores que eu salvei de volta para continuar a execução adequadamente. Então nós já vamos pegar de cara aqui um procedimento recursivo, como um exemplo de procedimento aninhado. Vocês também já conhecem, né, a ideia de recursividade. A recursão é quando uma função chama ela mesma dentro dela, né? Então essa função aqui é uma função clássica, que é a função fatorial, usada aí para exemplificar procedimentos e funções recursivas, quando a gente está estudando algoritmos. O fatorial, o que ele faz, né? Se eu tenho aqui 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? O 1 aqui é o nosso caso base. Ou poderia ser o 0 também, como caso base, né? O 1 já poderia ser, mas aqui no exemplo ele está usando o 0. Né? Então o 0 é o nosso caso base aqui da recursão. Bom, vamos entender primeiramente o código em C, né? Ele vai retornar um inteiro, é uma função chamada de fact, de fatorial, e recebe como parâmetro um inteiro n. O inteiro n é o número que a gente quer fazer o cálculo do fatorial. Então vamos imaginar aqui o que vai acontecer. O primeiro teste que é feito é se o n é menor que 1. Se o n é menor que 1, o resultado aqui dessa chamada vai retornar 1. Né? Se não, o que vai acontecer? Vai retornar o n vezes o fatorial de n menos 1. Né? Então ele vai pegar o resto aqui para fazer o fatorial de 4 e multiplicar por 5. Né? E assim sucessivamente. De modo que o n vai armazenando, no final de todas as chamadas, o n vai sendo multiplicado aqui pelos n's das outras chamadas, os retornos das outras chamadas, e vai montar, no fim das contas, o valor fatorial aqui no retorno da primeira função fatorial que executou. Né? Para poder transformar em assembly esse código, nós vamos utilizar o parâmetro n correspondendo ao registrador A0. Certo? Então vamos ver o código dessa função fatorial.
Pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Essa função fatorial ela é relativamente simples. Não tem nenhuma variável aqui dentro. A única coisa que eu estou utilizando é o registrador A0 para o N. E aí eu tenho que lembrar também que eu vou ter que salvar o registrador de endereço, o RA, que é o endereço de retorno de cada função. Então vejam que aqui na pilha eu vou acrescentar espaço para 2 elementos, então faço aqui a subtração de 8, né, no stack pointer. Na primeira posição liberada eu vou armazenar o RA atual e na outra posição vou armazenar o valor do N atual. Depois que eu fiz isso, agora eu posso usar tranquilamente esses dois registradores aqui, que eu vou ter como voltar o valor que estava antes. Depois que a gente salvou os valores na pilha, do RA e do A0, a gente pode começar a execução do nosso código, que é, na verdade, a primeira coisa, esse if aqui. Ó. Como é que a gente vai fazer o if? Set less than imediato, que são duas partes aqui para fazer o if. Ó. Duas instruções para fazer o teste do if. Primeiro a gente vai ver se o A0 é menor do que 1. Se o A0 é menor do que 1, o T0 vai valer 1. Né? Ele seta para 1 se a condição é verdadeira. Se a condição é falsa, o T0 vai valer 0. Então, supondo aqui, ó, A0 é menor do que 1. Ou seja, caímos no caso base. A0, N é menor do que 1. O que eu tenho que fazer? Retornar 1. Como é que eu vou fazer para retornar 1? O que vem aqui depois? Branch if equal. O que ele vai testar aqui? Ó? O T0 é igual a 0. Aqui é o registrador 0, né, que armazena o valor, a constante 0 nele. Nesse caso aqui, ó, o T0 vai valer 1. Por quê? Porque o A0 é menor do que 1. Então, setou o T0. Se eu setei o T0 para 1, o T0 não vale 0, não vai ser igual a 0. Então eu não vou fazer esse branch. Não vou desviar para o L1, que está lá em cima. O que eu vou fazer? Vou continuar a execução normal aqui. Ó. O que é essa execução normal? O V0, que é o registrador de retorno da função, vai receber 0 mais 1. Para quê? Para retornar 1. Return 1. Vou lá na pilha e removo aqueles dois elementos da pilha. Como eu não alterei esses dois registradores, no caso base, eu não preciso nem fazer o load deles, porque tá vendo aqui em cima, eu não fiz nenhuma alteração no RA nem no A0 para o caso base. Então eu simplesmente vou aqui e removo os dois da pilha e não tem problema, termino a execução chamando o jump register para o endereço que está no RA. Acabou aqui o caso base, que seria essa primeira linha. Tá? Então aqui desse lado, do lado esquerdo, o que eu tenho implementado é o começo, né, da execução, aliás, o começo do processo, onde eu armazeno na pilha, e a primeira linha do if. Essa primeira linha. O else é o que está de lá, que é o L1. Tudo isso aqui é o else, que é quando o A0 não é menor do que 1. Quando o A0 não é menor do que 1, o T0 ele não vai ser setado e ele vai ficar valendo 0. E aí quando ele vale 0, o branch if equal vai funcionar. Ele vai desviar para o label L1. Então, quando o N é maior ou igual a 1, nós vamos para cá. Ó. E aí o que eu tenho que fazer? Voltando no código, eu tenho que retornar N vezes o fatorial de N-1. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu só anotar aqui em cima para a gente não esquecer. Return N vezes fatorial de N-1. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso decrementar o N. Então o A0 vai receber A0 menos 1. Certo?
Vou chamar a função fatorial de novo para esse argumento aí. E aí, quando eu chamo o jumping link, aqui nesse caso, o registrador RA ele é sobrescrito. Então aqui, diferente do caso base, eu já alterei o RA, certo? Então aqui ele chamou a função fatorial de novo, ela vai executar e depois que ela termina, ela retorna para esse ponto aqui, ó, que é justamente o RA. Finalizado isso, eu vou restaurar o valor de n. Então eu vou ler da memória lá na pilha o valor que eu tinha salvo para o A0 anterior aqui no topo da pilha, na posição 0. Vou ler o valor de RA que estava lá antes de eu fazer essa alteração, na posição 4. Vou remover da pilha, vou alterar o topo da pilha e faço agora a multiplicação do valor que eu acabei de ler da memória, que é o valor de n, vezes o retorno do fatorial de n-1, que veio no registrador V0. E armazeno isso no próprio V0. Por quê? Porque eu vou retornar para a função que chamou o fatorial. E aí finalizo com o jump register para o valor do RA que eu restaurei aqui, ó. Tranquilo? Então é assim que fica a implementação do fatorial de n. Eu recomendo, pessoal, que vocês peguem o emulador, o Mars, coloquem esses códigos lá, tanto do exemplo folha, quanto do fatorial, e executem. Né? Vocês vão ter que fazer alguns ajustes, talvez, se quiser implementar a função main, né? Fazer uma coisa bonitinha, vocês vão ter que ajustar isso. Mas esse código ele funciona, tá? Coloquem lá para vocês entenderem como que é. E faça a execução passo a passo no simulador para vocês irem entendendo a execução. Beleza? Pessoal, existem outros registradores no MIPS que a gente não falou ainda, mas que estão lá para auxiliar também na execução dos códigos. Um deles é o ponteiro global. O ponteiro global ele é um registrador que vai armazenar o endereço onde começa o armazenamento estático do programa. O que é isso? Esse armazenamento estático é aquela mesma definição que a gente tem em programação, né, de dado estático e dinâmico. Alocação de memória estática e alocação dinâmica. Então aquelas variáveis declaradas estaticamente vão ficar armazenadas numa região de memória que começa no endereço do global pointer. Tá? Eu tenho também um registro de ativação ou frame do procedimento. O que é isso? É um conceito que é o pedaço da pilha que contém os registradores daquele procedimento. Né? Porque vocês podem imaginar, a pilha ela vai crescendo dinamicamente, vai alterando dinamicamente, mas cada procedimento salva os dados num lugar daquela pilha. Então, é isso que é chamado de registro de ativação ou frame do procedimento. E aí existe um registrador, que é o frame pointer, que vai apontar para a primeira palavra do registro de ativação de um dado procedimento. Tá? Isso aí é muitas vezes utilizado, esses registradores, pelo sistema operacional, né? Para controlar o espaço de cada procedimento, para não deixar ninguém alterar o espaço que é fora dele, né? Então são registradores que facilitam esse controle. Aqui, por exemplo, nessa figura, está mostrando o frame pointer e o stack pointer. Como é que funciona isso, né? Então o frame pointer, normalmente ele não tem o valor alterado na execução de um procedimento. Então eu começo a executar um procedimento, o frame pointer vai apontar para aquele pedaço da pilha que o procedimento vai usar. E o stack pointer ele vai crescendo, diminuindo aqui ao longo da execução daquele procedimento. Se eu chamar um outro procedimento dentro desse que está executando,
O frame pointer ele vai começar a apontar para o começo da pilha do novo procedimento, né? Mas ele não muda, ao passo que o stack pointer pode ir mudando, né? Então uma forma de ter um registrador fixo, né, que não vai se alterar, para facilitar o controle mesmo do sistema operacional sobre as regiões aqui da pilha que podem ser modificadas por qualquer procedimento. Então, como a gente viu, a memória ela precisa ter uma organização. A gente não pode ir salvando os dados na memória em posições aleatórias. Cada tipo de dado fica numa posição, fica numa região específica, né? Então essa figura está ilustrando para a gente essa memória. Normalmente existe uma região reservada que ninguém usa, nenhum programa usa do usuário, tá? Que varia de processador para processador, de arquitetura para arquitetura. Logo depois eu tenho a região onde começa o programa. Então o valor do PC, o Program Counter, começa aqui, né? Então daqui para cima é onde o programa vai ficar armazenado. E o segmento chamado de texto, text, é onde fica o programa de fato. O código, né, vamos dizer assim, as instruções em assembly, no binário, né, ficam nessa parte aqui, nessa região. Os dados estáticos ficam logo depois. E aí o global pointer vai apontar para o início dessa região. Em seguida, o que vem? Os dados dinâmicos. São os últimos aqui da parte do programa. Por que eles ficam por último? Porque como são dados dinâmicos, nós não conseguimos prever em tempo de compilação qual que é o espaço que eles vão ocupar. Então tem que ter espaço para eles crescerem aqui para cima. Ó. Se eu tenho, por exemplo, aqui uma lista encadeada, nós sabemos que a lista encadeada ela pode crescer ou diminuir também, né? Então ela vai ficar, se for feito com ponteiros ou com alocação dinâmica mesmo, criação de objetos, esse tipo de coisa, vai ser uma alocação dinâmica. Então vai ficar aqui nessa região para poder ter espaço para crescer. Se eu colocasse aqui embaixo, não ia ter como, né? E por último, quem é que vem? Lá em cima, no final, como eu falei para vocês, vem a pilha. O stack pointer armazena o topo e a pilha pode crescer para baixo. Então, a ideia aqui é que eu possa crescer tanto os dados dinâmicos quanto a pilha. Cada um cresce numa direção por isso, né? Eventualmente pode acontecer de usar tudo e eles se encontrarem aqui, não ter espaço para ninguém mais. E aí, se isso acontecer, o sistema operacional tem que gerenciar e pode ser que ele use o disco para poder armazenar os dados, né? Isso aí é um outro assunto, mas já fica para vocês pensarem aí como que o sistema operacional pode resolver isso. Ele pode utilizar o HD para armazenar os dados e aí vai ficar mais lento o programa. Por isso que quando a gente começa a executar vários programas ao mesmo tempo, ou a gente faz um programa que usa muitos dados, se ele estourar a capacidade da memória, ele vai começar a usar o disco e aí o sistema vai ficar muito lento. Muito mais lento do que o normal, né? Principalmente se estivermos usando um disco, um HD convencional, né, mecânico, que não seja o SSD, né? O SSD ele reduz bastante esse problema de lentidão para poder ler um dado da memória secundária. Essa tabela ela resume a convenção dos registradores do MIPS. Existem ainda alguns que a gente não falou, que é o AT, que é reservado para o montador, para o assembler, então o programador não utiliza. K0 e K1, que são reservados para o sistema operacional. E aí tem aqui o registrador 0, que tem a constante 0. O V0 e o V1, que são para retornos de função. O A0 até o A3, que são para os argumentos, para os parâmetros. O T0 até o T7, que é para os temporários. O S0 até o S7, que é para os registradores que serão salvos na pilha, por padrão. T0 e T9, que são mais temporários.
global pointer, stack pointer, frame pointer e o return address, que é o endereço de retorno da função. Aqui do lado, ó, na última coluna, já fala se eu preciso preservar numa chamada de função ou não, ou seja, se eu vou salvar na pilha ou não, por padrão. Quem é salvo na pilha por padrão? Os registradores S e os registradores aqui, global pointer, stack, frame pointer e o return address. São salvos também. Certo? Para fazer a leitura de caracteres da memória ou armazenamento de caracteres da memória, nós temos o código da tabela ASCII, que é um código bastante utilizado aí, com a capacidade que na verdade utiliza 1 byte para cada caractere. Então utiliza 8 bits por caractere. Quando a gente está utilizando o código ASCII, podemos utilizar as instruções load byte e store byte para poder ler ou escrever esses bytes da memória, esses caracteres da memória. Existem também outras formas de codificar caracteres. Uma outra muito utilizada é o código em Unicode. E aí ele utiliza 16 bits por caractere e ele é capaz aí de muito mais caracteres do que a tabela ASCII. Isso aqui, né, para poder suportar vários idiomas, né, vários símbolos especiais que existem, então acaba sendo mais usado aí do que o ASCII. Existem várias outras, né, mas aqui eu vou abordar essas duas. E eu tenho também no MIPS instruções para ler 16 bits, meias palavras, né, half words. Então aqui tem o LHU, que é para poder ler essa palavra da memória, da origem, e tem o store, SH, que é para armazenar lá no destino. Por que está falando aqui origem e destino? Porque não necessariamente precisa ser a memória. Pode ser um dispositivo de entrada e saída. Pode ser uma impressora, por exemplo. Eu posso utilizar essas instruções, né, load byte, store byte, ou LHU e SH, para poder enviar e receber dados da impressora ou de um scanner, entendeu? Então não precisa ser necessariamente a memória. Eu posso ter lá a CPU, né, conectada no barramento, como a gente organiza, né, os componentes aqui. Então eu tenho a memória RAM, eu posso ter uma impressora conectada, posso ter um scanner. Vou colocar aqui impressora e scanner, porque são os que trabalham com caracteres aí, né? Então, eu posso utilizar essas instruções para comunicar com a impressora, por exemplo. Né? Então, aí eu vou colocar o endereço da impressora. O endereço, se eu quiser falar com o scanner, eu vou mandar o endereço do scanner. Né? Se eu quiser falar com a memória RAM mesmo, coloco o endereço da memória RAM. Beleza? Então é assim que a gente pode enviar e receber caracteres de dispositivos conectados a uma CPU. Então, já que a gente está falando de endereçamento, o MIPS ele possui 5 tipos de endereçamentos diferentes. O primeiro deles é o endereço imediato, e aí ele tem esse formato aqui, né? Geralmente a instrução vai ter esse formato, onde eu tenho aqui o campo imediato para isso. Eu tenho o endereçamento de registrador, então aí o campo da instrução vai referenciar o endereço de um registrador, né, do MIPS. Eu tenho o endereço baseado em endereço base, né, que ele vai pegar um valor de endereço, somar com um valor que está no registrador, e aqui tem o endereço base e o deslocamento, né, que é para as instruções de load word, store word, né, que vão fazer referência à memória. Eu tenho as instruções que vão fazer o endereço
relativo ao PC, né, que são as instruções de desvio, e tem também um endereçamento pseudo-direto, que vai fazer uma concatenação aqui do endereço que eu passei com o valor do PC também para instruções de desvio, né? E aí vai ter as diferenças, dependendo se o desvio é condicional, se é incondicional, né? Isso vai determinar qual a forma de endereçamento utilizada, né? Essa forma de endereçamento utilizada, ela fica mais clara no capítulo que fala sobre o caminho de dados do MIPS. Então aí no campus virtual tem já os vídeos sobre esse assunto, tá bom? E resumidamente, tem os formatos aqui das instruções do MIPS, formato R, formato I, formato J, vocês podem pausar e olhar essa tabela, né? Mas também tem lá no guia de referência do MIPS, que traz essa informação e mais outras de forma bem resumida, que é mais fácil consultar o guia de referência quando a gente quer lembrar, né? Que é olhar esses formatos do que consultar outra fonte que tem muito mais informação, né? O guia de referência é mais resumido. E aí, para a gente finalizar essa parte 2, vou falar um pouco sobre o paralelismo das instruções. O que pode acontecer quando a gente tem multiprocessadores, ou multicores, melhor dizendo, né? Que são vários núcleos executando o mesmo programa. Pode acontecer de um determinado núcleo tentar alterar o mesmo endereço de memória, por exemplo, que um outro núcleo também está querendo alterar. Então isso a gente chama de data race, certo? Que é quando eu tenho mais de um núcleo tentando acessar o mesmo local de memória. Se eu tivesse acessando para fazer somente a leitura, não teria problema, né? Que é um núcleo precisar ler um valor da memória e o outro também. Por quê? Porque a leitura ela pode acontecer no mesmo local. O problema acontece, de fato, na escrita. Se eu quero fazer a escrita no mesmo local, por exemplo, um dos núcleos pode sobrescrever o valor que foi escrito pelo outro. E aí causa inconsistência também nos valores. Então vem o conceito de operação atômica, que é o seguinte: quando um determinado processo ou um determinado programa vai tentar fazer uma leitura ou uma escrita na memória, ninguém mais pode acessar aquele endereço. Até que ele termine de fazer a leitura, faça o que ele tem que fazer, ou melhor, a escrita, né? E o outro processo pode ir lá e alterar depois disso, somente. Então é isso que a gente chama de operação atômica. Você garante que aquele processo ele vai começar e terminar a usar aquela região de memória sem que ninguém possa interromper, para não ter inconsistência. Então é comum os processadores atuais ter instruções específicas para isso. O MIPS possui o load vinculado e o store condicional. O que é isso? O load linkado e o store condicional vão garantir essa atomicidade. Então, no caso de multicores, essas instruções são essenciais para garantir o funcionamento correto. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a parte 2 desse capítulo que trata bastante do assembly, né? Até o próximo vídeo e bons estudos para vocês.